dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje a gente vai começar a parte 2 do livro O Caminho dos Reis, As Tempestades Iluminadoras. Aqui a gente vai ser introduzidos a novos personagens e a dois pontos de vista diferentes. Ao ponto de vista do Adolin Colin e do pai dele, Dalinar Colin. Eu já tinha mencionado assim, meio por cima no vídeo anterior, né, o nome desses personagens, mas aqui a gente adentra as histórias deles. Aqui a gente começa com eles indo em direção a uma caçada, os dois, mais os grão-príncipes Sadeias e Vamá e o rei Alucard. Eles estão indo atrás de um grão-carapaça, que é um bicho enorme, e aí lá eles pretendem caçar esse animal gigante. Eles são chamados também de demônios do abismo. Por que eles estão nessa caçada? Porque quando você mata um grão-carapaça, você consegue retirar de lá as gemas coração. As gemas coração são itens valiosíssimos nesse mundo, porque com elas eles conseguem usar os sabriais, e os sabriais são uma espécie de dispositivos que conseguem transmutar, conseguem transformar pedras, por exemplo, em comida. Então isso é muito bom para os exércitos. Além de que eles competem com os parchindianos com isso, né? Uma forma de atacar esses grupos. Eles estão indo nessa caçada, só que a gente tem dois pontos de vista, né? Então a gente é apresentado ao Adolin Colin. O Adolin ele é filho do Dalinar. Através do ponto de vista dele, a gente consegue ver que ele é um filho que gosta muito do pai, que respeita muito o pai, que tem um orgulho muito grande, mas que ele também fica com muita raiva porque as pessoas ao redor dele não debocham do pai dele. Porque antes, muitos anos atrás, antes do rei Abdelar morrer, o Dalinar era o espinho negro. Era o cara fodão, entendeu? E depois que o Abdelar morreu, por algum motivo que o Adolin não entende, ele deixou de ser essa pessoa que gosta de lutar para ser uma pessoa que é mais calmo, é mais tranquilo, que segue os códigos e que ele não compreende, na cabeça dele não faz sentido. E as outras pessoas também não, então começam a tirar sarro dele. E o Adolin é bem, apesar de ele ser bem mulherengo, ele é bem família, assim. Ele protege o irmão, protege o pai. Qualquer sinal de ameaça, como por exemplo Sadeia, ele já fica assim, querendo avançar em cima da pessoa que falou mal da família dele. Mas muitas das vezes ele não pode, principalmente por causa dos códigos, né? Que ele não pode duelar, apesar de ele gostar muito. E aí ele vai nessa caçada, apesar de não gostar muito. Porque na cabeça dele, assim, se uma caçada não é tão emocionante. Porque tem todo um preparo pra trazer o animal gigante lá. Aí você tem que lançar flechas pra enfraquecendo a fera e não sei o que. E só depois que os fractários vão lá e matam de fato a fera. E pra ele isso não tem graça. Pra ele, o legal pra ele a emoção de matar a fera ali a sangue frio. E tem o risco ali, né? Ou lutar com outro fractário, que ele não pode, por causa dos códigos. Mas a gente explica mais ou menos o que são esses códigos. Já o Dalinar, do ponto de vista dele, a gente começa a ver que ele é um cara que sente muita culpa. Muita culpa. Ele, por não ter conseguido salvar o irmão, ele quer muito salvar o sobrinho. Ele sente que ele precisa muito salvar o sobrinho, quer deixar ele forte, quer transformar ele numa pessoa, um rei decente. Não que ele consiga, mas ele tenta. Como o irmão dele morreu quando ele estava muito bêbado, ele sente que foi por culpa dele que o irmão morreu. Que ele devia estar a postos, que ele devia estar ali pro irmão e ele não esteve. Somado a tudo isso, ele ainda começa a ter visões. E todo mundo tira a chacota dele, porque fica tendo rumores pelo acampamento, que ele tá ficando louco, não sei o que. E ele mesmo às vezes se questiona, será que eu tô louco mesmo? Ou será que eu tô falando com um todo poderoso? Nisso a gente vê o Alucard também, que depois da morte do pai,
que depois do pacto de vingança, que eles estão agora lutando contra os Parshendianos como uma forma de se vingar pela morte do pai dele, você percebe que ele é muito paranoico, né? Durante a noite ele acha que alguém vai tentar matar ele, o Dalinar cerca ele de soldados o tempo todo pra evitar que algo ruim aconteça com ele, né? E só que ele, ao mesmo tempo que ele é paranoico, tem medo de temores à noite, ele não é covarde. Ele se joga no penhasco de 12 metros. Ele toma atitudes muito temerárias, às vezes, pra mostrar que ele é capaz, que ele é tão bom quanto o pai dele. Apesar de eu achar que não. Ele faz umas coisas muito idiotas, às vezes. E o Dalinar fica desesperado, porque ele quer proteger o rei. Mas ele também fala que parte do Elhokar fazer essas coisas é com o intuito de parecer tão bom quanto o pai dele. Ele quer mostrar que, apesar desse medo que ele tem de ser atacado e ser morto igual o pai foi, ele também tem o seu lado bravo, corajoso. E quando eles estão ali se preparando para finalmente atraírem o demônio do abismo para poder matar eles, porque assim, eles estavam preparando um espaço para atrair esse demônio do abismo, enquanto eles estão em outro espaço. Só que, em outra parte das planícies quebradas. Só que aí, esse demônio do abismo vem parar no lugar onde eles estão. E aí que a merda acontece. No capítulo 13, 10 batidas de coração, a gente vê a hora que o demônio do abismo chega e todo mundo entra em pânico. O Dalinar começa a ver aquelas pessoas, criadas, mulheres, soldados totalmente despreparados para lutar com um bicho daqueles. E ele começa a entrar em pânico, pensando naquelas pessoas. E aí ele e o Adolin montam em seus cavalos, em seus richades, cavalos trem, digamos assim. E aí eles invocam as duas espadas fractais. Essas espadas fractais demoram 10 batidas de coração pra aparecer. Então você imagina, você tá ali no desespero, precisando que o negócio aconteça. Aparece a espada logo de uma vez. Só que ela demora. Se você tá com o coração acelerado, ela é mais rápido que ela parece, mas ainda assim, ele tá ali num desespero tremendo. E é desesperador, porque ele vai contando 1, aí acontece as coisas, 2, até chegar no 10, e você fica, aparece logo, querida, precisamos de você. E os três, o Adolin, o Elhokar e o Dalinar, começam a atacar a fera. E eles começam a cortar as patas, um bicho de 14 patas. Aí eles vão cortando as patas pra ver se ele morre, né? Eles ficam circundando o bicho grande lá. O Sadeia tá lá tirando flechas também. No momento da batalha, o Elhokar cai da sela do cavalo, começa a rolar no chão. O Dalinar, aqui o desespero dele aumenta 300 milhões por cento. Porque ele vê o sobrinho ali. Ele não conseguiu salvar o irmão. Se culpa pela eternidade por isso. E aí ele vê o sobrinho lá, correndo risco de ser morto, aquele bicho indo esmagar o sobrinho dele. Aí não tem por onde. Ele encarna o espinho negro ali nele. O Adolin fica chocado, as pessoas em volta também. Porque ele é um grande espadachim. Ele é, assim, gigantesco. Tudo bem que ele não faz mais isso durante muitos anos. Mas quando ele renasce, todo mundo fica chocado. E aí ele começa a atacar o bicho, começa a cortar as patas, segura a pata do bicho, assim, pra não esmagar o Elhokar. Empurra ele, eles começam a cortar todo o restante das patas. Acho que deve ter sobrado umas 6 patas só das 14. O Elhokar dá a espadada final e retira a gema coração do bicho. A maior que eles já viram, de esmeralda. Que é, assim, um grande prêmio pra ele, né? E ele consegue mostrar também que ele fez alguma coisa, apesar de ter feito praticamente nada, porque ele saiu rolando lá e não serviu pra nada, né? Só ficou lá atrapalhando. Mas ok. Eles ficam felizes por terem pegado a gema coração, porque, como eu disse, é um artefato muito importante pra eles. E geralmente não é assim que eles conseguem. Geralmente os demônios do abismo formam crisálidas no meio das planícies, e quando um soldado avista, os outros reinos são alertados que apareceu uma gema coração. Eles fazem uma disputa para ver quem chega primeiro até lá. E quem chega primeiro tem o direito de lutar contra os Parshendianos para conquistar a crisálida.
E aí quando eles conseguem, quando não são os espartanos que conseguem, eles pegam essa gema coração e serve para alimentar os exércitos ali deles. É uma forma monetária, digamos assim, de sobrevivência deles lá. Então pra ele foi maravilhoso ter conquistado. O capítulo 15 se chama A Isca. Aí você pergunta, Bruna, mas a gente estava antes no 13, por que foi pro 15? Porque o 14 é um capítulo do Kaladin. E eu achei que ficaria muito sem sentido ir pro Kaladin, depois voltar pro Dalinar e ficar cortando igual o Brandon adora fazer. Não, então eu vou falar agora do capítulo 15 e por último eu termino com o do Kaladin, tá bom? Então, capítulo 15, A Isca, eles estão ainda ali nas planícies mesmo, depois de ter matado o bicho lá, né, o demônio do abismo. E aí, o rei Alucard começa a ficar paranoico, porque pra ele alguém cortou a cilha lá da cela dele, e foi por isso que ele caiu. E aí ele pede pro Dalinar investigar, e aí ele chama o filho dele, que fala, pode ter sido um corte proposital, mas pode também ter sido um acidente. Puro e simples. Ele acha que é mais provável que o rei tenha ficado paranoico, porque ele já estava paranoico muito tempo antes, né? Só que o Dalinar falou assim, pode ser, mas a gente precisa investigar, né? Vamos ter certeza antes de falar qualquer coisa. Eles têm um encontro ali rápido com o Sadeas, né? Que acaba insultando o Renarin, que é o irmão do Adolin, filho do Dalinar. E aí o Adolin fica puto de raiva, porque ele já não gosta de Sadeas, ele já desconfia totalmente dele. Ele até insinuou que pode até ter sido ele que cortou lá a filha pra poder o rei Alucard morrer, né, ali no meio da caçada. E o pai dele fala, não é assim também. E ele não acredita que o Sadeas esteja por trás de algo assim contra o sobrinho dele. Mais pra frente ele fala um pouquinho sobre isso. Quando o Adolin cai pra cima do Sadeas, o Dalinar corta ele na hora, fala que não, para. Aí ele vai perguntar pro pai dele, né? Por que o senhor confia tanto nesse homem? Eu não confio nele de jeito nenhum. O Dalinar fala, né? Tem vários motivos. Primeiro, porque muito tempo atrás eles já foram amigos. Hoje em dia não, mas eles já foram amigos. Ele e o rei Gavilar e o Sadeas uniram a Letkar. Por que uniram? Porque apesar de eles não lutarem, assim, não serem inimigos declarados ali, os reinos de Letkar, eles também competem o tempo todo. A vida deles é competir pelas crisálidas, pelas gemas do coração. Então, assim, eles só não se atacam. E o rei Alucard é um rei figurativo, digamos assim. Então, eles estão unidos, mas não estão unidos. Mas quem conseguiu essa aliança meio torta ali foram os três. E, então, eles já foram amigos. Só que depois da morte do Gavilar, isso se rompeu. E no dia que o rei Gavilar foi morto... No dia que o rei Gavilar foi morto, o Sadeas se voluntariou para ser a Isca. Por isso o título do capítulo, A Isca. Foi ele que se vestiu de rei pra tentar enganar o assassino de branco. Não deu certo? Não, mas ainda assim foi uma tentativa. E naquele dia, não sabemos por que motivo, eles deixaram de ser amigos e prometeram proteger o Alucard acima de qualquer coisa, apesar de suas rivalidades. Porque os dois pensam de maneiras muito diferentes. Pro Dalinar, depois que ele começou a ter essas visões do Todo-Poderoso, falando pra unir todos eles, na cabeça dele, proteger o Alucard, o rei Alucard, unir todas as tribos ali, os 10 reinos, mas não pra disputarem, mas pra voltar pra Letkar e tentar formar uma linha de frente contra os Partindianos pra proteger o Alucard. Já pro Sadeas, proteger o Alucard atacar cada vez mais os Partindianos até dizimar todos eles para cumprir o pacto de vingança. Até porque o Dalinar não quer mais cumprir esse pacto de vingança, de matar todos os Partindianos, porque eles já estão nesse cerco há 6 anos e nada aconteceu. Então não faz sentido para ele continuar com isso, entendeu? E ainda mais depois que ele começou a ter essas visões.
Porque além de nesse dia tão fatídico da morte do irmão dele, ele ter deixado de ser amigo de Sadeias por algum motivo que não sabemos, a partir desse dia também ele começou a seguir os códigos. O irmão dele tinha deixado pra ele aquela frase, encontre as palavras mais importantes, alguma coisa assim. Desde então ele começou a ler o Caminho dos Reis. Ele não, né? Os homens não leem. Mas ele começou a pedir que lessem o Caminho dos Reis pra ele. Ele começou a seguir os códigos, porque o irmão dele começou a seguir antes de morrer. E pedia pra ele seguir, e ele não queria, e por causa disso ele no dia tava bêbado. Então, a partir desse momento ele começa a seguir os códigos, e todos os soldados dele seguem também. Por isso que a Adolin não pode duelar, por isso que ele não pode, no meio daquela festa toda, tá lá bebendo, tá sempre uniformizado, sempre pronto pra batalha, porque ele segue os códigos. E o pai dele foi quem instruiu tudo isso pra ele. Ele conta tudo isso pro Adolin, né? Fala também sobre as palavras que o rei escreveu antes de morrer. E ele fica assim, como assim ele escrevia? Porque, segundo o morinismo, só as mulheres escrevem. Os homens leem glifos, mas não escrevem. E nem leem palavras normais. Então seria uma vergonha se as pessoas soubessem. Então isso acaba sendo meio que um segredo. Então ele fala que ele confia nos Sadeias, porque apesar de eles pensarem de forma diferente, eles têm um objetivo em comum, que é proteger o rei Alucard. Então ele não acredita que tenha sido ele que tenha cortado a Cília lá para que o rei Alucard morresse lá na hora da grande caçada. Mas a gente não sabe ainda como que isso aconteceu, se foi um acidente mesmo, se foi alguém que tentou fazer isso com ele. A gente vai saber mais pra frente. E no finalzinho do capítulo a gente tem uma aparição ilustre. O riso do rei. O riso do rei maravilhoso. Ele e sua língua afiada, sempre presentes, não é mesmo? E começa a tirar sarro, né? O Adolin adora ele. O Dalinar nem tanto. O Sadeias muito menos. Porque ele pega o Sadeias pra Cristo e começa a tirar sarro dele ali, né? E se eu já gostava dele antes por sua língua afiada, agora eu gosto ainda mais por ele tirar sarro do Sadeias. Porque não sei se vocês sabem, mas o Sadeias é quem mantém aquelas pontes infelizes que carregam pessoas, que levam as pessoas para a morte. Inclusive o nosso Kaladin e os outros da ponte 4 também, porque o Dalinar ele usa animais, os Chulis, para carregar as pontes, né? E por isso elas acabam sendo bem mais lentas. Já o Sadeias, ele usa as pontes carregadas por pessoas, porque acaba sendo mais rápido, e também eles acabam sendo alvos para os partindianos, que acabam atacando os carregadores, ao invés de atacar os soldados do Sadeias. Então ele usa eles como isca também. O Dalinar reprova totalmente isso, vai totalmente contra os códigos. Mas o Sadeias não tá nem aí pros códigos, né? Então pra ele não faz diferença. E assim termina esse capítulo, esses 3 primeiros capítulos de introdução dos personagens. Dalinar, Alucard, Adolin e o Sadeias. A gente já tinha tido um vislumbre, pelo menos, do nome dele, né? Agora a gente conhece o personagem propriamente dito, que é um idiota também. Voltando um capítulo, a gente tem o capítulo 14, Dia de Pagamento. Capítulo do Kaladin. Ai, gente, é um refresco tão grande quando eu volto pro Kaladin, porque eu gosto tanto dele. E o Kaladin, depois de ter tido aquela resolução no vídeo anterior, de finalmente voltar a lutar, e que recebeu o nome de todas as pessoas presentes ali da ponte 4. Ele começa no dia, não sei se é no dia seguinte ou no mesmo dia, não lembro. Mas ele acorda o pessoal da ponte 4 ali, que tá dormindo. E aí ele fala, não, agora a gente vai se exercitar. Eu não quero que ninguém mais morra aqui nessa bagaça. Então vamos se exercitar pra ficar mais forte, não sei o que. E aí ninguém dá bola pra ele, todo mundo volta a dormir. Aí ele pega um dos carregadores, o Muashi, e arrasta ele pra fora. E aí ele fala, se não levantarem eu vou fazer com cada um de vocês a mesma coisa. E aí eles começam a sair assim, sem entender nada, falam assim, cara doido. E aí ele fala, não, agora eu não vou permitir que nenhum de vocês morra. Nós vamos lutar, e não sei o que.
E o pessoal começa a tirar sarro dele, não entende nada. O Moashi, puto da cara porque ele arrastou ele do barracão pra fora, pergunta pro Gas, né? E aí, esse cara tem autoridade pra fazer isso com a gente? E aí o Gas fala, claro que não, a única liderança que ele tem como líder de ponte é quando ele estiver carregando ponte. Aqui vocês fazem o que vocês quiserem. Entre aspas, né? E aí o Kaladin fica puto, porque ele tá tentando fazer essas pessoas ficarem mais fortes, para que elas consigam ficar mais rápidas quando estiverem carregando pontes, consigam se livrar das flechas com mais facilidade. E aquele idiota se mete no meio. A gente é também introduzido pelo menos os nomes de alguns personagens da Ponte 4. O Kaladin fala que eles estão com 34 homens, mas ele só comenta nomes de Dani, Naim, Sigzil, Rocha e o Teft, que a gente já tinha ouvido falar no capítulo anterior do Kaladin. E aí o Kaladin vai atrás do Gas, só que o Gas começa a fugir dele, né? E aí só que o Kaladin é muito esperto. Ele fala, Sil, segue aquele homem, vê onde ele tá se escondendo. E aí ele acha, a Sil volta e conta pra ele, olha, ele tá ali atrás daquele negócio. E aí ele vai lá, pega ele de novo e fala, como assim, cara? Tô te pagando pra você não me atrapalhar. E aí o Gas fala, não, mas eu não posso mentir. Você não tem essa autoridade, eu não tenho essa autoridade, ponto. E aí o Kaladin fala assim, então eu quero meu pagamento. E aí o Gas dá 4 claretas pra ele, né, 4 esferas pra ele. E aí o Kaladin fala, não, eu quero 5. Mas aí o Gas fala assim, mas a gente tinha um acordo, né? A cada 5 eu fico com uma. Aí o Kaladin, não, me dá. E aí o Gas entrega pra ele e o Kaladin devolve essa uma pra ele. E especifica, não é você que vai reter o meu pagamento, é eu que vou te dar o seu pagamento. Vamos deixar bem claro isso, que você tá fazendo isso, tá ganhando esse dinheirinho aí a mais por minha causa, então sai do meu caminho. E eu achei isso ótimo. Claro que o Gas não fica nada feliz com isso, né? Ele fica puto de raiva, mas no fim acaba não tendo o que fazer, né? Aí o Kaladin vai lá numa parte de mercenaria, né? Vê uma tábua enorme e começa a pegar ela e fazer exercícios lá, né? Já que os outros não se somaram a ele tá lá fazendo os exercícios dele. Só que os demais, os outros carregadores de pontes de outras pontes e da ponte 4, ficam tudo ali em volta, vendo o que será que esse doido tá fazendo. E ele não liga, ele vai se esforçar ao máximo, chega a ficar com os músculos todo moído. As pessoas em volta começam a murmurar, tirar chacota, fazer chacota dele. Outros só ficam observando mesmo. E aí ele devolve a tábua. Aí no momento que ele tá ali conversando com a Sil, depois que ele sai ali da multidão ali, né? A Sil começa a conversar com ele, né? Falar, Kaladin, eu fiquei muito feliz. É muito importante também que você tenha cumprido essa promessa do pagamento, né? Com o Gas. E o Kaladin, tá bom, né? Ok. E aí ela fala, Kaladin, tem alguma coisa estranha comigo, porque agora eu consigo perceber algumas coisas que eu fiz. Por exemplo, ela recorda quando ela entregou aquela folha de letra negra pra ele, que aí ela fala que lembra ela percebe o que aquilo significava, que ela tava dando um veneno pra ele. E aí ela percebe que ela compreende o que é a morte, o que é o sarcasmo, ela consegue entender essas coisas abstratas agora que antes ela não percebia, e ela morre de medo de voltar a ser o que era antes, quando ela era apenas um espreminho que não tinha consciência de nada, tinha esquecido de tudo. E aí o Kaladin tenta confortar ela, né? E ele diz que entende ela e tudo mais. É um momento tão bonitinho dos dois. Gente, fica louco. Não aguentei, fica com o cabelo solto, vamos prender de novo, porque tá quente, e sigamos o baile. Assim, o que eu posso falar desses 4 capítulos? Gostei da introdução dos personagens da Alienor e do Adolin. Na minha cabeça, demorava muito mais pra cair no momento da ação ali. Por algum motivo, na minha cabeça ficou que demorava muito até chegar nesses acontecimentos chaves, assim. E não, foi bem rápido, né? Foi no capítulo eles estão introduzidos, no seguinte já acontece essa grande batalha deles, que eu achei incrível.
E o Kaladin é o meu personagem favorito desde sempre. Não sei se vai mudar depois que eu terminar de ler o Oathbringer, mas por enquanto o Kaladin é meu personagem favorito. E eu só posso dizer que vale muito a pena ler esses livros. Eu acho que o livro só vai crescendo pra quem começa a ler. A série também só vai crescendo. Não em quantidade também, mas assim, de coisas épicas acontecendo, coisas interessantes acontecendo. A gente vê esses personagens evoluindo, é a melhor coisa que tem. Você vê as relações entre eles, porque cada um tá em pontos tão distantes assim uns dos outros. O Kaladin e o Dalinar nem tanto, mas eles não sabem, então eles estão muito distantes geograficamente e psicologicamente também. Então é legal você ver como é que eles vão se juntar e tudo mais. É bem bacana. E pra quem já terminou de ler O Caminho dos Reis e só tá aqui assistindo os meus vídeos, sei lá, porque quer passar o tempo. Se você já terminou de ler O Caminho dos Reis e vai começar agora Palavras de Radiância, a Tamires do Resenha dos Sonhos, ela vai estar fazendo uma LC do livro Palavras de Radiância. E aqui tem um cronograma certinho, não vão ter lives ela fez ontem, dia 23 de outubro de 2023, ela fez uma live lendo o prólogo de Palavras de Radiância, que eu achei muito bacana, que eu convido todo mundo a assistir. Não sei se vai ficar gravado, espero que sim, porque aí é mais um jeito das pessoas engajarem, né? E aí, dia 6 de dezembro, ela vai estar fazendo a discussão geral, com spoilers e tudo mais. E, pra finalizar definitivamente, eu quero agradecer a duas pessoas. A Harrison Vargas, que se inscreveu aqui no nosso canal. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinha mais um inscrito. De verdade, eu fiquei muito, muito, muito feliz. E também ao comentário da Carol Silva, que também foi uma fofa. E eu queria agradecer bastante também. Então, é só isso. Até a próxima. Códigos de Guerra Aletianos. Prontidão. O oficial estará preparado para o combate em todos os momentos. Nunca bêbado de vinho, jamais sem sua arma. Inspiração. O oficial usará seu uniforme em público de modo a se mostrar preparado para a guerra e dar força a seus homens. Moderação. O oficial se absterá de duelos, rixas ou altercações supérfluas com outros oficiais no acampamento, de modo a evitar ferimentos em homens que possam ser necessários no comando. Liderança. O oficial não exigirá de seus soldados nenhuma ação que ele mesmo não esteja disposto a realizar. Honra. O oficial não abandonará aliados no campo de batalha, nem tentará se aproveitar das perdas de seus aliados.